Hoje a escola tem como principal papel ensinar esses jovens sobre o uso da tecnologia. Não dá para você delegar para a família, porque muitos pais são ainda da era analógica, né? Então, se disser que o pai tem que ensinar a usar a rede social, é um desafio. Então, é mais fácil integrar a rede social dentro de um recurso pedagógico e transformar isso numa forma de introduzir a tecnologia naquele dia a dia escolar, numa tarefa. Mas a primeira coisa que a escola tem que ensinar ao jovem é ler as regras, né? A maior parte das redes sociais tem termo de uso e o usuário hoje dá ok sem ler, e esse princípio de aprender desde pequenininho a ler qual é a regra, saber o combinado, a não assinar uma coisa sem ter lido, a pessoa vai levar para a vida. Então a escola deve sempre lembrar que, independente da época ou da tecnologia, há princípios de conduta e há valores que precisam ser educados. E para a rede social também vale essa mesma recomendação. Interessante, né? Até a gente, né? Assim, quantas coisas que a gente não olha, às vezes, assim, né? Lê, é bem isso mesmo. Como podemos, então, prevenir incidentes na internet? Dicas, Hoje a internet ela é uma extensão da vida das pessoas, já está integrada, a gente não separa mais mundo real e mundo virtual, a gente já chama tudo isso de mundo digital, e o que ajuda a diminuir os incidentes envolve normalmente pequenas condutas, a maior parte delas relacionadas à pessoa aprender a diferenciar público de privado, né? O que eu conto para todo mundo daquilo que eu tenho que deixar reservado na família ou só entre amigos muito próximos, diferenciar liberdade de expressão e ofensa, né? O que é falar uma opinião, o que é falar uma crítica, mas sem magoar, sem gerar aí uma ridicularização de outra pessoa ou praticar o que a gente chama de abuso de direito, que é quando passa do ponto, quando é realmente o abuso, né? E diferenciar também como usar um conteúdo de um jeito legal e sem ferir direitos autorais e direitos de imagem, porque senão parece que tudo que está na internet é de qualquer um, não é de ninguém, não tem dono, não precisa ter essa atenção. A internet é que nem a rua, então toda vez que um pai ou mãe pergunta que idade que uma criança poderia navegar sozinha na internet, é a mesma idade que ela pode andar sozinha na rua. Se ela já souber atravessar a faixa, olhar o semáforo, não pegar carona com desconhecido, né? Não falar com estranho, quer dizer, são as mesmas recomendações para o mundo digital. Para ela também não falar com estranho através de um comunicador instantâneo, um torpedo de celular, um post de rede social, pegar carona com pessoas que estão fazendo discriminação, praticando ofensa, praticando cyberbullying. Então a internet exige um apoio da família para ensinar a usar e depois uma vigilância para monitorar. Os incidentes, na grande maioria, são evitados se você ensina a respeitar o próximo, ensina a respeitar o conteúdo alheio, ensina a respeitar direitos autorais e ensina a respeitar a própria intimidade, para não expor demais aquilo que possa se arrepender. A internet faz com que o conteúdo se perpetue. Então, o que antigamente nas outras gerações ficava no passado, a geração digital tem um passado permanente para assombrá-la. Então, ela tem que pensar muito mais antes de publicar, para ter certeza que não vai se arrepender, porque depois é bem difícil tirar o conteúdo. E um ponto muito importante para a internet é que cabe ao usuário, né, ao indivíduo e à família, os pais, mesmo o professor, sempre indicar conteúdos que tenham a relação com a idade daquele jovem. Quando a gente vai no cinema, a gente busca olhar a classificação etária. Quando compra um jogo de computador, olha a classificação etária. Os sites de internet, em geral, não possuem classificação etária publicada direto na interface, mas fazem recomendação de idade no termo de uso. Hoje as redes sociais, na maioria, têm idade mínima de 13 anos. Então deixar um filho menor de 13 anos ter perfil na rede social é uma atitude negligente da família. E quem convive com esse menor passa a ser também conivente com um possível risco que possa acontecer com ele. Talvez ele não tenha maturidade ainda para interagir com qualquer um, em qualquer lugar do mundo, a qualquer horário do dia, né? Que é esse que é o desafio da rede social. A
A escola, como missão educativa, deve também orientar professores e funcionários sobre esse uso ético, seguro e legal da rede social. Quando se mostra que a rede social envolve uma responsabilidade pelo conteúdo e pelas conexões associadas à sua identidade e que é importante zelar pela imagem e pela reputação digital, que você não deveria associar qualquer pessoa à sua imagem, associar qualquer conteúdo à sua imagem, já ajuda muito na questão da postura de professores e funcionários na rede social. Aí um ponto talvez hoje mais interessante é que a rede social materializa as relações. Então, se um aluno pudesse interagir com um professor ou um funcionário fora do horário da aula ou fora da escola, dificilmente a escola tomaria conhecimento desse acontecimento. Mas na rede social está tudo documentado. Então tem que dar muita orientação para que um professor e um funcionário tenha cuidado com as palavras. Qualquer uso de termo que gere conotação de excesso de intimidade, como ficar dizendo beijo, saudade de você, isso pode gerar uma interpretação de assédio, Diferente da sala de aula, que a gente tem contexto, que as pessoas estão se vendo olho no olho, tá rindo, tá vendo que é uma brincadeira. Ali a internet é mais fria, é bem o que está escrito. Então o que está escrito é documentado, o que está documentado gera prova jurídica. E talvez essa orientação de que o que a gente publica gera uma prova jurídica é uma das melhores recomendações que a escola pode passar para professores e funcionários. E sempre que eles separem o que é uma opinião pessoal do que é uma opinião profissional, do que é uma opinião da escola. E há muitas escolas hoje que acabam recomendando que esse professor ou funcionário tenha um perfil específico para questões de trabalho, para separar sua própria vida íntima. Tem pessoas hoje que não sabem usar os recursos de privacidade, aí quando publica uma foto íntima, às vezes de um churrasco, um momento de confraternização que não tem nada a ver com o ambiente escolar, fica aquilo aparecendo para todo mundo. Então, se eles tinham adicionado um pai de aluno ou mesmo um aluno como amigo, fica todo mundo vendo aquilo ali. Então, acho que cabe aí um trabalho grande de orientação no uso da ferramenta. E, é claro, de posturas éticas que já valem para qualquer época, Ainda hoje, se um professor for pego sentado numa mesinha de bar em que tem bebida alcoólica sendo servida para menor de 18 anos, ele vai ser responsabilizado. Então imagina a foto disso colocado no Instagram, no Flickr, no YouTube, ou esse tipo de diálogo colocado numa rede social. A partir do momento que ele se conecta com o aluno, ele passa a estar ciente do que está acontecendo ali e aí por isso pode atrair uma responsabilidade. Então se ele não quiser fazer essa gestão de analisar o que eu estou vendo, se eu devo ou não denunciar, se eu devo ou não falar para o pai, se eu devo ou não falar para o diretor, aí é preferível então que o professor ou funcionário diga que vamos ser amigo apenas no ambiente da escola, minha rede social é para minha vida privada. E aí cabe a ele separar uma coisa da outra. O cyberbullying é um ato de violência psicológica que envolve normalmente uma agressão escrita ou verbal, filmada, Porque o poder da multimídia da internet, onde normalmente aquele que pratica o cyberbullying está gerando algum ato para gerar submissão da outra parte, ou mesmo numa situação de piada, de brincadeira. No Brasil tem muitos casos de cyberbullying que começam como uma brincadeira, que acaba tomando grandes proporções e vira uma ridicularização do menor, que aí infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 17, que é expor o menor ao ridículo. O cyberbullying gerou mais preocupações, porque o bullying em si sempre aconteceu, mas ele ficava restrito a um ambiente limitado. Então só a turma que ficava sabendo, só a escola, só diretores e pais.
Quando para na internet, acaba espalhando e em muitos casos tem notoriedade mundial, né? O mundo inteiro fica sabendo o que aconteceu. Então, uma consequência disso tem sido o desenvolvimento de síndrome do pânico. O jovem exposto a uma ridicularização digital, a um ato de cyberbullying, se fecha e normalmente não quer mais sair do quarto, sair da casa, ir para a escola, ir para o clube, ir para a natação, porque ele tem aquela sensação de que o mundo inteiro está sabendo e que nunca mais ele vai conseguir levar uma vida normal sem que alguém lembre ou veja aquele conteúdo na internet. É super importante que a escola sempre haja de forma proativa, né, havendo uma denúncia, já intervir, né, falando com os pais dos envolvidos, fazer a solicitação de remoção de conteúdo e o pedido de retratação pública de desculpas. A principal recomendação é justamente querer aprender a usar a tecnologia do jeito certo e não de qualquer jeito, né? Usar de qualquer jeito pode ter desfecho perigoso, pode gerar algum tipo de incidente. Às vezes aquele jovem vira vítima, às vezes ele vira o vilão, né? Tudo dependendo da conduta, da forma do uso. Para os pais fica a necessidade de ter uma presença maior na vida digital do filho. Criar uma rotina de chegar em casa e perguntar como é que foi seu dia na rua digital, quem são seus amigos virtuais, sentar do lado do computador, querer saber quais são os sites favoritos, muitas vezes usar um software de controle parental para saber que a máquina te conte o que está acontecendo na vida digital do filho, para num primeiro sinal, de repente até de contatos de estranhos ou de publicação de informação que seria sigilosa da família, como hoje a criança comenta na rede social que está sozinha em casa, quanto que os pais ganham, que vai viajar no feriado, põe o número do celular publicado de forma aberta. Então, vale a presença e a vigilância, né? Então, um monitoramento periódico, levar o assunto em pauta na família, comentar um caso de uma moça que conheceu um cara na rede social, combinou de pegá-la na saída da escola, que foi estuprada, porque se o pai e a mãe provocam o diálogo, naturalmente ele vai perceber a reação do filho, ou aquele olhar do esse assunto já aconteceu comigo, já aconteceu com um amigo meu. Os pais têm o dever de vigilância. Isso é uma previsão do Código Civil brasileiro. Então, se ele for omisso ou negligente em vigiar, passa a ter responsabilidade. Assim como tem que olhar a mochila de vez em quando, tem que olhar o armário de vez em quando, tem que olhar o celular, tem que olhar o computador, tem que olhar o tablet. Isso faz parte da própria relação de amor. Quem ama tem que educar e tem que vigiar. E aí, conforme o filho vai mostrando maturidade, vai fazendo os upgrades. Eu realmente recomendo que no início o pai controle mais o tempo de duração das navegações, para ter certeza que aquilo não vai atrapalhar a convivência social e nem mesmo os estudos, e que também evite dar a melhor tecnologia como sendo o primeiro equipamento. Quando alguém tira uma carteira de motorista, não ganha um primeiro carro, uma Ferrari, né? Então é importante os pais incentivarem os filhos a quererem conquistar o próximo upgrade, a próxima modernidade tecnológica, mostrando que está sabendo usar o recurso que tem hoje. Quando se dá uma câmera na mão de uma criança, hoje se deu uma arma, né? Então tem que ensinar a usar do jeito certo. Uma câmera que tira foto, que expõe o próprio corpo, que pode parar em site de pedofilia e nunca mais ser apagado da internet, exige muita maturidade e muita responsabilidade. Não dá para entregar câmeras para crianças de 6, 7, 8 anos, celulares que a pessoa pode falar com qualquer um no mundo sem ter que ficar participativo, olhar depois o equipamento toda semana. É um trabalho semanal. E periodicamente, papai e mamãe pode fazer a busca do nome dos filhos no buscador, pedir busca por imagem, como acontece no buscador Google, e olhar que fotos estão sendo publicadas, para não ser o último a saber quando acontece alguma coisa.